Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém? O texto básico desta mensagem está em Lucas, capítulo 9, versículo 23, e diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, quem ama Jesus, segue a Jesus. Seguir a Jesus, meus irmãos, é dedicar a sua vida a Ele, deixando para trás a velha vida dominada pelo pecado. Seguir, meus irmãos, significa andar nos passos de Jesus, tentando ser como Ele e obedecendo os seus mandamentos, sabendo também que quem segue a Jesus certamente vai enfrentar desafios, pois seguir a Jesus significa estar pronto para mudar pensamentos e atitudes para tão somente agradar ao Senhor. É isso, para muitas pessoas, também significa abrir mãos de coisas importantes, como a sua própria casa, a sua carreira, ou até mesmo a companhia de pessoas queridas. Mas no fim, com certeza, a recompensa será grande. Portanto, meus irmãos, não desistam de seguir a Jesus. Interessante notar, meus queridos irmãos, que o contexto de Lucas, capítulo 9, versículo 23, se insere dentro do ministério de Jesus na Galileia, onde ele estava ensinando e preparando os seus discípulos para a jornada que estava por vir. No versículo anterior, Lucas, capítulo 9, versículo 22, Jesus está dizendo que é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Já no versículo seguinte, Lucas capítulo 9, versículo 24, Jesus explica: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. No relato do versículo 23, Jesus está instruindo a multidão e os seus discípulos sobre as condições necessárias para segui-lo verdadeiramente. Ele destaca aqui, meus irmãos, que o discipulado não é uma jornada fácil, mas requer renúncia pessoal e compromisso total com Ele. Irmãos, este chamado foi feito logo após Jesus ter predito a sua própria morte e ressurreição e ter ensinado sobre a natureza do discipulado e do reino de Deus. Nós vamos analisar cada parte de Lucas capítulo 9, versículo 23 e extrair as lições para as nossas vidas. A primeira parte do versículo: E dizia a todos. Irmãos, este texto nos dá o entendimento de que Jesus não fazia segredo da grande dificuldade que é para segui-lo.
pois ele proclamava abertamente que para ser seu discípulo exigia renúncia e compromisso total. Vejamos o que diz Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha, meus irmãos, o convite para seguir a Jesus foi dirigido a todas as pessoas, sem distinção de raça, classe social ou status espiritual. Veja o que diz a Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ele advertia a multidão sobre a necessidade de abandonar tudo para segui-lo, destacando a importância da entrega total ao seu chamado. Lucas, capítulo 14, versículo 27, vem nos dizer assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus convidava todos a considerarem seriamente o custo do discipulado, para que ninguém fosse pego de surpresa pelo desafio que estava diante deles. Lucas capítulo 9, versículo 23. Portanto, para seguir a Jesus, meus irmãos, temos que considerar a condição imposta por ele. Só assim poderemos ser discípulos de Jesus. A segunda parte do versículo: se alguém quiser vir após mim. Irmãos, nesta segunda parte, Jesus abre o convite para todos que desejam segui-lo, indicando que a decisão de segui-lo é uma escolha pessoal e voluntária, como diz a Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 24. Ele não impõe a sua vontade sobre as pessoas, mas convida-as a considerarem a possibilidade de serem seus discípulos, dando-lhes liberdade para decidirem. João, capítulo 7, versículo 37, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha, meus irmãos, o convite de Jesus é inclusivo, abrangendo pessoas de todas as nações, línguas e culturas, mostrando que o seu amor e a sua graça estão disponíveis para todos. Veja o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, vem nos dizer o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, neste texto, Jesus convida cada pessoa individualmente, chamando-as
a abandonar os seus próprios caminhos e seguir o seu, revelando que o discipulado é uma jornada pessoal e única para cada pessoa. A terceira parte do versículo: negue-se a si mesmo. Irmãos, o que significa negar-se a si mesmo? Negar a si mesmo, meus irmãos, significa renunciar aos nossos desejos egoístas e vontades próprias para que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Exemplos bíblicos que nós temos: Abraão, que renunciou a seu filho Isaque, e o próprio Jesus, que orou no Getsemane, dizendo assim: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, porém não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Negar a si mesmo também envolve uma mudança de perspectiva, passando a ver as coisas como Deus as vê. Exemplo bíblico que nós temos: Paulo, que antes de sua conversão via os cristãos como inimigos, mas depois de sua experiência com Jesus, passou a enxergá-los como irmãos em Cristo. Negar a si mesmo também é um ato de humildade, reconhecendo que não somos o centro do universo e que precisamos da graça e da misericórdia de Deus para viver. Exemplo bíblico que nós temos: Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, mas depois se arrependeu, chorou amargamente e reconheceu a sua necessidade de perdão e de seguir a Jesus. Por que devemos negar a nós mesmos? Ora, meus irmãos, meus amigos, devemos negar-nos a nós mesmos porque o amor a Deus deve ser a nossa maior prioridade. Quando colocamos os nossos próprios desejos e interesses acima de Deus, estamos seguindo um caminho errado. Por isso, Mateus capítulo 6, versículo 33, nos aconselha a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso, meus irmãos, é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Seguir a Jesus exige sacrifício. Meus irmãos, nem sempre será fácil seguir os ensinamentos de Jesus. Haverá momentos em que precisaremos abrir mão de coisas que nos são queridas para obedecer à vontade do Senhor. A verdadeira vida só é encontrada em Jesus. Negar-se a si mesmo e seguir a Jesus é o único caminho para alcançar a vida eterna e a verdadeira felicidade. Como podemos negar-nos a nós mesmos? Meu irmão, meu amigo, negar-se a si mesmo é um processo contínuo que exige esforço e disciplina. Aqui estão algumas dicas de como podemos fazer isso. Orar e buscar a direção de Deus é uma dica. Devemos buscar constantemente a vontade de Deus através da oração e da leitura da Bíblia. Manter comunhão com os crentes. O apoio e o encorajamento de outros irmãos em Cristo podem nos ajudar
a permanecer firmes em nossa fé. Praticar a disciplina espiritual. Isso inclui atividades como jejum, leitura da Bíblia, oração e meditação. Servir aos outros. Quando colocamos as necessidades dos outros acima das nossas próprias necessidades, estamos negando a nós mesmos e seguindo a Jesus. A quarta parte do versículo. Tome cada dia a sua cruz. Tomar a cruz diariamente não se trata apenas de aceitar dificuldades ou sofrimentos, mas também de assumir uma posição de identificação com Cristo e o seu propósito. Significa também estar disposto a sacrificar as nossas próprias vontades e desejos em favor da vontade de Deus, assim como fez Jesus no Getsêmanes. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas, capítulo 14, versículo 27, vem nos dizer assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Entendemos aqui, meus irmãos, que tomar a cruz envolve carregar o fardo do discipulado, estando disposto a enfrentar críticas, enfrentar perseguições e até mesmo o martírio por causa do nome de Cristo. Tomar a cruz diariamente também requer uma entrega constante e renovada a Cristo, escolhendo viver uma vida de serviço e amor sacrificial, assim como Ele nos amou e serviu. João capítulo 13, versículos 14 e 15. E por fim, tomar a cruz é uma expressão de nossa fé e compromisso com Jesus, reconhecendo que Ele é digno de todo o nosso amor e devoção, mesmo diante das adversidades e desafios da vida. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, vem nos dizer assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Portanto, o verdadeiro discípulo deve seguir a Cristo. A quinta parte do versículo: e siga-me. Irmãos, seguir a Jesus vai além de simplesmente concordar com as suas palavras. É um compromisso ativo de imitar o seu exemplo e obedecer à sua vontade em todas as áreas da vida. Mateus capítulo 16, versículo 24. Seguir a Jesus também implica em caminhar no mesmo caminho que Ele, buscando viver uma vida de santidade, amor e serviço, como Ele nos ensinou. Seguir a Jesus, meus irmãos, também implica em caminhar no mesmo caminho que Ele, buscando viver uma vida de santidade, amor e serviço, como Ele nos ensinou. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como Ele andou. Seguir a Jesus, meus irmãos, requer uma rendição total
e contínua ao seu senhorio, colocando-o no centro de nossas vidas e permitindo que Ele guie os nossos passos. A Bíblia diz assim, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Seguir a Jesus, também podemos dizer que é uma jornada de fé e confiança, confiando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele nos conduzirá com segurança até o fim, conforme diz João capítulo 14, versículo 6. E por fim, seguir a Jesus é uma decisão diária de priorizá-lo acima de tudo e de todos, escolhendo-o como o nosso modelo e guia supremo em cada área de nossas vidas, conforme dito no texto bíblico de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Portanto, meus irmãos, meus amigos, aprendemos com esta mensagem quais são os benefícios de negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Quando negamos a nós mesmos e seguimos a Jesus, experimentamos muitos benefícios, tais como a paz interior. Este é o primeiro benefício. Experimentamos a paz interior. Olha, meus irmãos, ao negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus, encontramos uma paz que excede todo o entendimento, pois assim estamos alinhados com a vontade de Deus. Vejamos o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O segundo benefício, o propósito e significado. Seguir a Jesus dá sentido à nossa vida, pois nos conecta ao propósito eterno de Deus e nos capacita a fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Efésios capítulo 2, versículo 10, vem afirmar isso dizendo assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O terceiro benefício, a intimidade com Deus. Tiago, capítulo 4, e o versículo 8, vem nos dizer assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Irmãos, negar a si mesmo e seguir a Jesus nos aproxima do Pai, permitindo-nos desfrutar da comunhão íntima e crescente com Ele. O quarto benefício, a transformação. Ao seguirmos a Jesus, somos transformados à sua imagem, tornando-nos mais semelhantes a Ele em caráter e conduta. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E o quinto benefício, vida abundante. Jesus prometeu que aqueles que o seguem terão vida em abundância, desfrutando do pleno conhecimento do amor e da graça de Deus.
João capítulo 10, versículo 10, está escrito assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E por fim, nós temos o sexto benefício, a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, vem nos dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meus irmãos, meus amigos, ouvintes da palavra de Deus, aqui nós vimos que o maior benefício de negar a si mesmo e seguir a Jesus é a promessa da vida eterna, desfrutando da comunhão eterna com Deus e na glória celestial. Amém? E que Deus assim nos abençoe.